Quando você descobrir o que você é, você vai descobrir um monte de ruínas, ilusões fracassadas, desejos estacionários, decepções e vazio. Bem-vindos ao nosso canal do YouTube com uma pergunta vasta, uma pergunta que eu não sei nem como abordar. Relações são conflitos, né? Relações são interesses diversos que produzem separações, distinções, alianças, pactos, futuros comuns, passados comuns, mas conflitos. Como eu faço pra não sofrer? Ou pelo menos viver com o meu sofrimento sem que seja impeditivo de viver, de desejar, de sonhar? Pessoas que vivem vidas fugindo do sofrimento, elas vão ter que reduzir muito a extensão do que você está chamando de vida. A gente tá normalizando a ansiedade ou a gente tá negando ela? É briga, política é briga. Mas briga não é tiro, briga não é cadeirada. Política é discussão democrática, né, de como é que você se coloca pela palavra, os argumentos, pelas ideias, pelos propósitos comuns, como é que você promete, você entrega. A política é esta confusão. Os dados são claros. O ódio engaja, o ódio monetiza, o ódio é grana. Se você quer competir e dar grandes saltos, invista no ódio, não invista no amor. Seja bem-vindo a mais um Edson Castro Show, podcast do seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu tô aqui com o queridíssimo Christian Dunker, que é psicanalista, professor livre-docente da USP, com pós-graduação pela Manchester University, autor de diversos livros, e cada ano que passa lança mais, difícil de acompanhar. Ele também é autor de diversos cursos, vencedor de 2 prêmios Jabuti. Ganhou mais algum? Cheguei na final, semifinal. quase atualizamos para 3. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre psicanálise e o mal-estar dos tempos modernos. Tudo bem, Christian? Tudo bem, é um prazer aí estar com você nesse Edson Castro Show. Pô, casa nova, podcast novo, mas feliz demais de poder trazer aqui você de novo. Primeiro episódio que gravamos juntos, a galera gostou bastante, eu gostei bastante. Foi legal. Falo pra muita gente que é um dos meus episódios favoritos de ter gravado, assim, um papo muito bom. E hoje vamos tentar repetir a qualidade da conversa aqui, mas antes preciso deixar uns recados. Primeiro deles é pedir pra você deixar o seu like aqui, que fortalece a gente. Deixa o like na confiança. Se você odiar esse episódio aqui, você tira o like depois. Duvido que você vai fazer isso, mas já deixa o like aqui pra fortalecer a gente. Se inscreva no canal e comente aí quem você quer ver por aqui. A gente já tá tentando... Pô, temos um canal bom ali atrás, hein? De trazer gente maneira aqui, ó. Já virou meu melhor amigo já ali. Mas a gente tá sempre pensando em quem trazer aqui. Então comente aí quem você gostaria de ver aqui no nosso podcast. Se inscreva. A gente às vezes publica isso daqui no Spotify. Eu tô parando de prometer, você tá vendo? Você tava em negação, agora eu tô já... Quando dá, vai pro Spotify. Pô, quando eu lembrar, vai pro Spotify, tá? Quando eu estiver no meio da semana, não tiver um joguinho bom pra jogar e falar, tem isso, né? Vai estar lá no Spotify, mas você pode ouvir esse podcast, Edson Castro Show, lá no Spotify. Quero falar também que esse podcast ele não seria possível sem a equipe maravilhosa que ajuda a gente a levantar esse episódio daqui. O Léo Sui, que fica na nossa mesa, a Débora, nossa produtora incrível, talentosíssima, a produtora que mais viaja do Brasil, Gabriel e Thiago, nossos editores, Matheus, nosso social media, Anderson, que cuida do design das capas aqui do nosso canal. Temos também o pessoal das Orcs, que faz nossos cortes digitais. Tem o Luca, que é nosso filmmaker também. Letícia, que cuida do nosso financeiro, e uma série de outras pessoas aqui que eu sempre esqueço, deve ter alguém a mais aí, mas a gente vai lembrando aos poucos aí da rapaziada. Vocês acabam vendo uma pessoa aqui, acabam individualizando o esforço aqui, mas esse podcast só existe e exige o esforço coletivo de diversas pessoas. Então preciso agradecer meu time maravilhoso que ajuda a gente a levantar essa estrutura daqui, e preciso agradecer nossos queridos amigos da Insider, que também estão patrocinando o projeto, né? A gente sabe que janeiro é o mês que a gente organiza a nossa vida, que a gente começa a ter novos hábitos, que a gente começa a pensar o que a gente vai fazer na nossa vida. E pra gente evitar o mal-estar dos dias de hoje, né, a gente precisa ter muito planejamento na nossa vida. E aí, o que você faz quando você pensa, né? Você precisa ter o quê? Começar seu dia bem, pô. Começar o dia legal, e isso começa pelo jeito como você se veste. O jeito como você se veste muda muito a qualidade do seu dia a dia, e a Insider entrega tudo que você precisa para ter mais qualidade de vida. Conforto sem preguiça, tecnologia que simplifica a sua rotina, peças que funcionam em qualquer contexto, seja no treino, no trabalho, na sua casa, na rua. Tem uma estética que eleva o seu humor e te coloca em movimento, e ainda te ajuda na tecnologia embutida nas peças, né? Então tem ação de odor, elasticidade, respirabilidade. É uma roupa que desamassa no corpo. Eu peguei essa daqui, tava toda amassada, já desamassou no corpo também. E em diversos produtos, né? Não só tem as tech t-shirts, como tem meia, cueca, tem também boné. Sabia disso, irmão? Tem boné da Insider agora. Pô, achei brabíssimo. Também tem peças de performance com ação UV. Você que não quer correr no sol, mas não quer ficar queimado como eu fiquei quando fui pra praia.
Pode correr aí. Então, se você usar o cupom Edson Castro na Insider, você tem desconto nas suas compras e aproveita aí para ter uma melhor rotina no seu próximo ano aí. Então, link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado também. E obrigado, Insider, por estar patrocinando. Insider agora é patrocinador do podcast, hein? Renovamos para 2026, patrocina o canal, patrocina o podcast. Estamos já com o Insider há alguns anos. Obrigado, Insider, parceiros de longa data. Metade do que a gente faz aqui não seria possível se vocês não ajudassem a gente e acreditassem na gente. Então, você que é fã do canal, retribua, por favor, clique lá no Insider, conheça. E hoje eu tô vestindo essa camiseta maravilhosa aqui da Insider, super confortável, que eu amo. Professor, queria começar o nosso papo falando um pouquinho sobre um momento que a gente vive, né? Porque assim, a gente fala muito sobre saúde mental, ansiedade, depressão, acho que é um papo que já tá um pouco meio batido, assim, né? Mas o mesmo papo em que a gente fala sobre isso, a gente parece que tá cada vez mais frenético também, né? Então aumento de uso de tela, influenciador digital, TikTok, Instagram, a gente tá cada vez mais mergulhando em consumo, em entretenimento. É quase como se a gente tivesse com uma negação maníaca do fim do mundo, né? e olhando assim, a gente tá ficando ruim de doença, mas aperta o pé no acelerador, né? A gente tá normalizando a ansiedade ou a gente tá negando ela nos dias de hoje? Gostei dessa sua expressão aí, negação maníaca. É um conceito mesmo da Melanie Klein, um conceito da psicanálise, né? E que um pouco assim faz o par com a ideia de identificação projetiva, né? Quando às vezes a gente se identifica com uma coisa, com um tempo, com uma época, e muitas vezes a gente divide, né? Bons e maus, isso sim, aquilo não. A gente decide muito rapidamente qual caminho tomar e exclui, né? Exclui aquilo que não interessa, né? Aquilo que não é legal ver, exclui o mal-estar, né? E isso que você exclui volta pela porta de trás, né? Te perseguindo com as suas insônias, com os seus fantasmas, né? A negação maníaca é uma espécie de segundo grau disso, né? É a ideia assim de que a hora que as coisas começam a dar errado, começa a bater a porta, como você falou, né? A gente começa a perceber que muita tela não faz bem, que a aceleração pode ser um problema, que uma vida excessivamente ocupada mata toda a possibilidade de você estar realmente com os outros e consigo. É comum que a gente corra para frente, né? A gente diga assim, não, mas agora tem que ter um jeito de eu acelerar ainda mais de um outro jeito, que é a inteligência artificial, né? Então, acho que... Agora eu sofro falando com o chat GPT, né? Pelo menos eu tenho companhia no meu celular, né? Mas eu acho que muda um pouco. Eu acho que muda um pouco porque a inteligência artificial, em primeiro lugar, ela vai colocar e está colocando uma dificuldade assim de aprender a usar, né? Não é como os dispositivos que a gente tem, que a gente já domina a tal ponto de que mais do mesmo e vai acelerando. Inteligência artificial, você precisa quebrar um pouco a cabeça. Tem lá os browsers, qual que é mais indicado, você tem que fazer perguntas, tem que, vamos dizer assim, levantar pelo menos quais são os seus problemas, o seu modo de uso. Isso desacelera um pouco, né? Isso faz com que a gente entre, me parece, num outro capítulo aqui das nossas formas de sofrer, que acho que não está tão baseado nessa ideia da velocidade, né? Inclusive porque agora a gente tem algumas regulações, né? Na escola não pode mais celular assim, a rodo, né? A gente tem assim, uma certa advertência dos pais, depois a adolescência, é melhor não deixar isso solto. Geração Ansiosa, Ana Lembre, você tem já um pé atrás, né, com esse modo de vida. Eu gravei um vídeo outro dia que eu até falei um pouco sobre isso, assim, que eu gosto de falar que as redes sociais, né, o celular, a tela, eles são meio que o cigarro da nossa geração, né? Porque você pra pensar, quando a gente falava do fumo e tal, era uma coisa meio indiscriminada, pô. O pessoal fumava dentro de restaurante, em avião, carro. Eu tinha um professor que dava aula fumando. Eu atendia fumando, tive aula fumando e dei aula fumando, mas assim, um maço por aula. E existia uma pouca falta de conhecimento, até que a gente começou a ter a medicina, falou, existem efeitos até mesmo para quem não está fumando, para as pessoas ao redor. E eu sinto que a rede social foi um pouco disso, né? Que a gente deixou rolar, a gente tem uma geração perdida, né? Que é uma geração que cresceu com tela na mão,
Mas também foi a geração que teve esse prazer de ser a primeira, né? De curtir a novidade. Estamos descobrindo aqui o novo continente. E aí acaba que eu acho que... Você acha que a gente vai, em algum momento no futuro, a gente ter um pouco de um entendimento, mais ou menos que nem a gente escova os dentes por causa da saúde dos dentes, a gente faz uma dieta por causa da saúde do corpo, a gente começar a ter esse entendimento de saúde mental, uso de tela, e do que talvez seja o limite nosso de lidar com isso? Acho que já está acontecendo, né? Você falou aí do cigarro, você tem aí uma geração mais nova que curte corrida, que curte academia, que curte alimentação vegana, que curte um outro modo de relação com as coisas, né? Claro, você vai ter sempre uma distribuição daqueles que estão hiper engajados na defesa maníaca do próximo capítulo e aqueles que estão meio atrasados, resistindo às mudanças. Mas ali no meio é que a coisa se decide, né? E ali eu vejo uma modificação, né? Por vários fatores. Primeiro, não é mais a primeira geração. Segundo, você tem uma consciência social de dificuldades e problemas. E terceiro, tem uma coisa assim de a gente começar a sentir na carne o empobrecimento que isso dá a médio prazo, né? Tipo, fumar quando eu tinha 18 anos foi legal. Quando você tem 30, 40, vai ficando assim... não é que você perde necessariamente o prazer, mas não é o mesmo, né? Não é aquele mesmo cigarro. Você fala um pouco sobre a lógica da condominização do eu, né? E a gente vive também um momento muito do mindset, palavra muito boa aqui, do eu posso, eu quero, eu posso, eu consigo, e a gente acaba meio que entrando numa lógica do, se eu não conseguir vencer nessa sociedade, a culpa é minha, né? Foi porque eu não me esforcei, foi porque eu não tentei, foi porque eu não fiz o bastante. Como é que essa questão do sofrimento como sendo um fracasso pessoal, ele afeta a gente numa lógica que a gente vive em sociedades tão complexas? Olha, eu acho que é outro capítulo dessa mesma tese, né? E pegar, assim, 10, 15 anos, talvez um pouco mais, é normal você entrar num hospital e passar, sei lá, 5, 10 anos dando plantão e tudo bem, porque é a regra do jogo. Ou entrar num escritório de advocacia e virar noites seguidas, ou trabalhar numa agência de publicidade e ter aquele frisson, aquela adrenalina do trabalho extensivo, né? Mas isso, enquanto modelo de vida, forma de consumo, né? Você falou dos condomínios. Os condomínios no Brasil, eles não eram só uma nova maneira de assim, viver, de morar, né? Eles eram um símbolo de uma vida à frente do seu tempo. Uma vida planejada, de uma vida organizada, numa vida em que você ia separar, por exemplo, né, aqueles auxiliares domésticos que vão entrar pela porta do elevador de serviço e as pessoas, vamos dizer assim, da família que vão entrar por aqui e passar na chancela, né? Quer dizer, tem toda uma tecnologia social que ela promete coisas, mas assim como ela promete, ela decepciona, né? Aquele mesmo condomínio que era um sonho de consumo virou uma asfixia narcísica, virou uma prisão em que as pessoas começam a se saturar de tudo sempre igual, as mesmas pessoas, gente como a gente. Então, em relação ao trabalho, né, que você estava falando, hoje a gente tem toda uma geração que luta muito para poder escolher sair disso, né? Ou seja, se eu puder ter uma escolha de não estar numa grande corporação onde eu vou ser massacrado por um monte de shit jobs, por um monte de pessoas que vamos dizer assim, tem uma relação tóxica, eu vou escolher isso. Vou escolher montar um podcast, fazer um Edson Castro Show com a minha família, com a minha turma. E essa possibilidade de escolha, ela está se impondo, inclusive, ao grande sonho do enriquecimento, né? Você vai dizer, não, mas tem Pablo Marçal vendendo enriquecimento para quem? Né? Para que exata camada da população, né, esse grande sonho tá cativando? Para aqueles que ainda não se cansaram disso, né? Mas, ao mesmo passo, quando a gente traz essa lógica do condomínio, e eu gosto muito disso, eu falo muito isso da condominização
do ser, né? Da cultura, da política, da vida, né? Porque quando você vai pro condomínio, você tá meio que abrindo mão da vida pública, né? Então, tipo assim, o meu condomínio vai ter o meu parque, que eu vou pagar 2 vezes, né? Que eu pago pro Estado, mas eu pago pra ter o meu parque, pra ter o meu parquinho, pra ter a minha piscina, pra ter o meu lazer. Por quê? Porque o Estado não me oferece isso, porque a sociedade não me oferece isso. Então a gente tira um pouco da responsabilidade que seria talvez de uma estrutura maior, né? Que é esse pacto social que a gente vive, pra isso. E a gente tá um pouco disso nas relações de trabalho um pouco hoje, né? Do tipo assim, eu não tenho mais uma carreira, eu tenho meus cheat jobs, eu não consigo mais ter uma progressão, eu não consigo mais pensar uma aposentadoria, mas a culpa, ela é minha. Eu também não sonho com isso. Eu não sonho com, puxa, vou entrar numa grande coisa e daí vou ter... Não é assim. Não é assim. Mesmo que você queira crescer, você não imagina que isso vai ser se casando com um condomínio corporativo, um condomínio laboral, né? E você tem muita razão, né, em dizer assim que a vida administrada em condomínio, ela é no fundo uma vida social fake, plástica, inautêntica, porque eu reconstruo tudo aquilo que deveria existir na vida pública real. Só que aí não tem usuário na rua, não tem cena de uso, não tem pobres, não. Eu faço, né, uma espécie de paraíso artificial. Uhum. E depois que eu começo a morar nesse paraíso artificial, eu começo a sentir o quê? Excesso de artificialidade. As pessoas são inautênticas, todo mundo está representando, é um bando de narcísico, cada qual produzindo um teatro particular, solitário. Eu não quero mais isso. Você acha que a gente perdeu a fé no pacto social, assim? Isso é um ponto bem importante, né? Acho que o Brasil ele se formou e se desenvolveu em torno, né, dessa narrativa do pacto, né? Que vem desde do pacto racial, do pacto, vamos dizer assim, do presidencialismo de coalizão, dos pactos, né, que foram esgarçando a nossa própria confiança no que é um pacto. Né? Ou seja, foram tantos pactos que a ideia de pacto político, frente democrática... Eu já não sei mais com quem eu fechei o acordo, né? Exatamente, mas esse não é o problema do pacto no sentido forte, né? Do acordo feito pela palavra e compromisso e desejo. Isso é um efeito da instrumentalização do pacto que se transformou em outra coisa, se transformou em contrato. Né? Pacto não é contrato. Contrato, se você não põe a justiça, eu mando prender. O pacto, quando você tem uma desigualdade muito grande em quem faz assim a mediação do pacto, e ela vai perdendo sua força, a gente vai deixando de acreditar nele. Pouco como no futebol, quando você diz assim, não, esses juízes estão roubando, eu não vou mais entrar em campo, eu não vou mais gostar de assistir, porque como se as regras, as meta-regras, né, elas fossem sentidas como corroídas, né, como corruptas. Mas, e aí a pergunta Tostines, você acha que a gente individualizou mais essa responsabilidade, né, essa coisa mais narcísica, porque o pacto falhou com a gente... Ou a gente perdeu a fé no pacto porque a gente ficou mais narcisista e individualizou mais as questões? Olha, aí é Tostines porque, de fato, como todo pacto deve ser, né, ele é uma regulação mútua, simétrica e reflexiva. Né? Então, se a gente vai olhar para trás, né, tem um pacto, por exemplo, real, que foi feito tanto em relação a Canudos, né, a guerra de Canudos contra o Antônio Conselheiro, quanto um pacto que o Estado promoveu em relação à guerra com o Paraguai. Né? Nos dois casos, você se alista no exército, você se expõe ao risco, você vai para lá e na volta a gente vai dar terra para você. A gente vai alocar um lugar onde você vai poder plantar, morar, né? E essa promessa, ela pegou uma quantidade muito expressiva da população que ainda estava naquele momento de pós-abolição da escravatura, sem nenhuma mediação, sem nenhum suporte, então engajou as pessoas, né, numa promessa. E a promessa simplesmente não foi cumprida. Né? O Estado, quando voltaram da guerra, falou, no Rio de Janeiro, por exemplo, olha, não tem nada de teste, se vocês quiserem podem ocupar esse morro aqui, né? Cabeça de cão. E assim começa o processo de a favelização das grandes cidades. Ou seja,
a partir de um pacto, né, que é escandalosamente, né, descumprido. E essa ideia, ela tá por trás da lógica dos condomínios. Os primeiros condomínios foram feitos em áreas destinadas para demarcação de terras indígenas. E daí você transferiu isso, Alphaville, você transferiu a posse daquele terreno que tinha uma destinação pública para um grupo privado. E tudo bem. Né? Ou seja, é uma quantidade muito grande de pactos que traz um problema histórico, aí sim, o pior do pior, que é então, de repente, não vou confiar mais em pactos. Ah, é assim? Daí é a guerra de todos, aí é a milicianização, aí é o que todo mundo que, vamos dizer assim, vive da destruição da ideia de pacto quer. Né? Que a gente desacredite em qualquer possibilidade de acordo que não seja o acordo, vamos dizer assim, pessoal, intransferível, o pacto de sangue. Né? A gente falou sobre esses pactos que não foram cumpridos, sobre esse esvaziamento aí das promessas, dessa individualização. E um papo que a gente tem tido muito é sobre uma questão geracional, né? Acho que a gente tem um choque muito grande com essa geração um pouco mais nova, quando a gente fala geração Z, a geração alfa. E teve até um termo que foi muito difundido no ano passado, que era o olhar perdido da geração Z. E eu cacei uma frase sua aqui que eu achei muito boa, que é: nós somos feitos das ilusões que se foram. E eu acho que a geração Z, ela é justamente um pouco de um reflexo disso, né? Às vezes nem das ilusões que se foram, né? Das ilusões dos antepassados deles que se foram, né? Porque a geração Z, ela já nasce, não é nem com a promessa, ela já nasce com assim, a promessa dos meus pais não foi entregue, as promessas dos meus tios não foi entregue. Então ela já nasce por si só, não sei se quer saber um pouco da sua leitura, uma geração não só negativa, né? Uma geração que ela nem acredita na promessa, ela sequer ela nem espera mais uma promessa, né? Isso. Então, e isso, né, a gente volta nessa chave, né? O pior do pior. Né? Porque quando você pega essa frase, né? Quer dizer, nós somos feitos das ilusões que fracassaram. Né? Mas para que exista o fracasso de ilusões, você precisa ter ilusões. Você precisa ter uma espécie assim de pacto em estrutura de aposta em que entre as gerações se transmite o desejo. Né? E o desejo se transmite de fato como uma promessa. Né? Quer dizer, olha, hoje eu cuido de você é jovem, você é meu filho, eu acho que se eu envelhecer você cuida de mim, certo? Ninguém anuncia isso, mas o pacto está posto. Né? Olha, a nossa geração, ela tem tais e tais ilusões que a gente vai transmitir para vocês. Em cima dessas ilusões, vocês vão recriar os desejos que vão passar para as próximas gerações. Né? Então você tem um sistema de transmissão de ideais que é um sistema de transmissão de ilusões ao mesmo tempo. Né? Agora, o que acontece quando você não consegue mais fazer pactos, né, no sentido próprio do termo? Né? Você olha para a geração anterior e para a geração subsequente e diz assim: vocês são traidores. Vocês não sonharam comigo. Vocês não é que vocês me prometeram uma coisa e não entregaram. Vocês não se ocuparam de sonhar e criar ilusões para que eu pudesse acreditar nessas ilusões, pudesse me decepcionar e pudesse criar desejos em cima disso para a próxima geração. E isso me parece uma diferença estrutural que está em curso. Né? Porque a minha geração, os millennials, a gente era a geração da promessa. Exatamente. Você vai poder trabalhar de onde você quer, vai poder ser nômade digital. Revolução cognitiva. Você vai ter sua startup, olha as redes sociais que vão te dar um alcance ao mundo inteiro. Vai enriquecer, nós estamos crescendo. A gente foi entregue tudo que a gente, muito esperançosa. Eu tenho uma frase que eu gosto de citar, da turma de faculdade de uma ex-namorada minha, que eles cravaram numa mesa num bar, turma de jornalismo de 2006, nós vamos mudar o mundo. E era muito bonito. Você falar isso pra uma geração Z, ele ri da minha cara. Fala, vai mudar o mundo porra nenhuma, né? Mas isso a gente escuta, né, na clínica. Muitos pacientes assim, da geração millennial, eles têm discursos mais ou menos assim: olha, eu tenho lá os meus 20 e tantos anos, talvez um pouco mais, eu tenho um trabalho, eu gosto de uma pessoa,
eu consegui comprar uma outra coisa, mas eu me sinto um fracassado. Por que você se sente um fracassado? Tipo assim, você tá comum, você tá como tantos outros, você tá assim, fazendo sua parte. Não ganhei meu primeiro milhão. Não, eu não tenho nem 500 mil seguidores. Você fala, não, mas escuta, quem pôs na sua cabeça um sonho desse tamanho? Em segundo lugar, quem transformou isso que é um sonho, pode ser que um consiga, o outro não consegue, o outro também não vai conseguir. Sonhos também são feitos disso, né? São feitos de exceções. Quem que pôs na sua cabeça que a exceção é para todos? De que a exceção vamos dizer assim, a regra é a lei. A ponto de você se sentir assim, traído porque não alcançou, porque não conseguiu aquilo que estava posto como, enfim, ganhei na loteria. É mais ou menos assim. Eu não ganhei na loteria, como é que pode? Estava escrito que eu ia ganhar na loteria. Não, mas tem a loteria, tem alguns que ganham na loteria, mas essa não é a estrutura do processo. Isso produziu essa geração, de fato, que alguns autores dizem assim, é a geração mais sofrida em 10, se a gente for contar. Né? Do ponto de vista psicológico, não do ponto de vista material, guerras, coisas muito piores já aconteceram. Mas desse ponto de vista que a gente está discutindo, da transmissão de promessa e desejo, talvez tenha sido a maior decepção. Agora, o que acontece com a geração que vem em seguida? Você, em vez de transmitir ilusões, você transmite o ódio às ilusões. Você transmite vamos dizer assim, a prática da desilusão como forma de vida. E para onde vai a pulsão de uma geração que não tem sonho? Pois é. Aí ela... Vamos pensar assim, né? O sonho, no fundo, é uma máquina de produção de desejos, né? Eles são produzidos por pequenas decepções do nosso cotidiano, encrencas que não dão certo, que ativam grandes decepções da nossa infância, né, sonhos que estão em espera, e que projetam um futuro, um novo mundo, como um desejo realizado. Né? Se essa máquina, como se fosse uma máquina fotográfica, uma máquina de cinema, só que ela é uma máquina desejante, se ela quebra, né, se ela tem uma avaria na sua estrutura, a gente vai começar a compensar isso com outras formas de lidar com a angústia, com a falta, por exemplo, formas gozosas. Né? Ou seja, formas em que essa relação com o tempo ela não vai ser muito valorizada. Né? Por exemplo, se eu tenho uma relação gozosa com a vida, o meu futuro termina amanhã. O meu futuro vai até depois de amanhã. Por quê? Porque se eu tiver esse objeto de consumo, tá bem. Se eu não tenho uma grande decepção relativamente assim próxima, também tá bem. Uma coisa meio hedonista, assim. E eu não gosto do termo hedonista porque isso ia sugerir que são pessoas assim que realmente se dedicam ao prazer. Você se dedicar ao prazer, vamos pegar a literatura pornográfica, erótica, é um trabalho desgraçado. Marquês de Sade, você montar aquelas coisas, toys, sex toys, dá uma encrenca. Não, nós estamos falando de uma coisa muito mais assim, pequena, né? Uma coisa muito mais, vamos dizer assim, adormecedora. Né? Por quê? Porque eu não estou procurando prazer, esse é o hedonista. Né? Eu estou procurando a fuga do desprazer. Tem um conceito na economia que eu acho muito legal, até comentei ele num podcast que a gente gravou essa semana, que é o efeito batom. Né? Então, você vai gostar bastante, acho, desse conceito. Existem pesquisas que mostram que em tempos de crise, então sempre que acontece alguma coisa trágica, ou uma crise econômica, ou algo parecido, aumenta a venda de cosméticos. Então você vai ter venda de pequenos cosméticos, sabe? Batom, maquiagem, você tem exemplos disso na Segunda Guerra, de coisinhas que no meio de crise uma coisa muito idiota começa a ser muito comprada, que é quase como se fosse que acho que a psicologia financeira vai dizer que é quase uma válvula de escape, que o cara olha e fala assim, quando eu não consigo olhar muito pra frente, assim, não sei se eu vou estar vivo amanhã pra comprar uma casa, pra comprar um carro, pra comprar não sei o quê, eu posso comprar aqui um chocolate de Dubai que custa R$100 o tamanho de um Trento, né? Você acha que o consumismo, ele surge também como uma forma da gente... A gente não consegue mais sonhar com coisas
Então ele fala assim, cara, tudo que eu tenho é o agora. Então eu vou gastar aqui meu café super valorizado, minha viagem pra fora, o meu labubu, esse tipo de coisa. Olha, eu teria que pensar um pouco nessa tese, porque ela me parece um pouco incompleta, né? De fato, quando a gente tem situações como as que a gente está vivendo, né? Que é cruzamento de crises, acumulação de crise, né? Crise ecológica, crise econômica, crise cognitiva, Covid. crise sanitária, crise de saúde mental. Você não tem mais o conceito de crise está falindo, porque crise supõe momento, né? Estabilidade, crise. A crise é o agora, né? Estabilidade, crise. Não, é uma crise, depois outra, depois mais uma, né? Então, a palavra, o conceito mesmo, ele vai se perdendo um pouco, né? Mas guardando, assim, a intenção, né, da tua colocação, entendo que quando você tem uma situação muito adversa, né, o seu futuro se encurta, né? É o que a gente vê lá na USP, quando a gente tenta atrair mais estudantes de rede pública e muitos dizem, não vou porque isso não é meu lugar. Eu não vou porque eu nunca pensei numa coisa chamada orientação vocacional. Para mim não está posto que eu posso escolher o que fazer. Ah, tá. Então, se você está pensando no prato para comer amanhã, de fato, os sonhos que exigem maior relação de perspectivação, cálculo de futuro mais extenso, cálculo de futuro que inclusive ultrapassa a sua própria existência, vai ficar mais complicado, né? Então esta pessoa, talvez ela pode dizer assim, com um futuro tão curto, a compra de um pequeno batom, um pequeno luxo, um pequeno cosmético, pode fazer toda a diferença, mas é no sentido de que isso me humaniza. Isso é uma espécie de resíduo, né, da capacidade de sonhar, de me fazer bonito, de cuidar de mim, de sair dessa labuta, né, com o mundo, com a vida, para conseguir dar o próximo passo. Até um né? totem de vitória, né? Porque o tênis Nike pro cara, às vezes eu venci porque eu comprei um Nike. Exato, são reduções, mas que não são reduções que destroem a capacidade de sonhar, são encurtamentos, né? Muitos, né, precisam fazer isso até para sobreviver subjetivamente. Qual que é o problema? Isso o padre Júlio Lancelotti tem muito a ensinar para a psicologia e para o Brasil. Você tratar essa pessoa como um ser de necessidade. Você dizer, olha, você é pobre, então o que você precisa é comer. Não, mas eu tenho meus gostos, eu gosto de música, eu quero um tênis. Não. Eu sei que você precisa de necessidades básicas. Você começa a tratar a pessoa como uma pessoa tipo. E isso é muito pior do que, vamos dizer assim, você enfrentar as dificuldades do mundo, né? Porque isso afeta a tua máquina de desejar, né? Então, o batom, o grampo, como a gente vê, né, indo em Theresienstadt, que é um campo de concentração de Tchecoslováquia, em Dachau, em Auschwitz, nesses lugares extremos, como em Gaza aí recentemente, você vai ver a importância desses pequenos gestos do tipo uma bailarina, um desenho, um grampo no cabelo, que marca que aqui tem um ser humano. Por quê? Porque ele é capaz de sonhar, né? Esse processo é diferente de algo como, olha, eu saí da crise, eu não estou mais com a preocupação de que amanhã eu posso morrer. E daí você vai ter uma outra lógica de consumo, que é assim, então agora eu posso sonhar em fazer um curso de inglês, eu posso sonhar em comprar um shampoo um pouco mais caro, eu posso sonhar em ter um sabonete, que foi o que aconteceu na primeira versão do governo Lula, a primeira e segunda versão, que foi uma democracia à base de consumo. Todo mundo diz, bom, mas isso aí não vai dar certo. Tem razão do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista subjetivo, o que estava sendo posto ali? A inclusão, né, uma humanização de uma grande parcela da população brasileira que podia, então, dizer, eu não sou um ser de necessidade, eu posso comprar um batom.
Tudo bem? Então, dois batons diferentes, né? E o terceiro é aquele que diz assim, olha, não me interessa amanhã, eu não tô mais preocupado se meu filho vai ter escola ou não, eu não tô mais preocupado nem se eu vou estar vivo amanhã, o que me importa é que agora, nesse momento, eu vou, assim, usufruir de uma aparência que eu me crio para gozar com essa aparência que é, bom, então é aí onde eu vou apostar na Bet. Eu ia falar exatamente disso, né? Porque a gente tem um discurso muito moral da Bet, e acho que, em certo ponto, tá bem fundamentado, mas quando a gente desce pra entender quem tá apostando na Bet, é o cara olha e fala assim, pô, peraí, eu tenho 50 conto aqui, eu posso guardar num CDB, só que, pô, até isso aqui ser algo significativo pra mim, pô, eu posso já ter morrido num acidente de moto, eu posso já ter ido embora, né? Posso levar uma bala perdida. Só que esses 50 conto, nesse próximo minuto, ele pode virar 10 mil reais, que muda a minha vida. Sim. Então, é mais fácil eu sonhar com agora ou é mais fácil eu sonhar com daqui 10 anos, né? Mas aí aquele sonho, né, do qual a gente já falou, que é o sonho da super excepcionalidade, é o sonho da loteria, da loteria esportiva. Né? Quer dizer, você precisa de tanto sacrifício, né, eu imagino um sacrifício tão extenso, você diz, é melhor eu apostar um tudo ou nada aqui, né? Já tô perdido por 1000. Então eu pego os meus 50 mangos, jogo e posso ter os meus 10 mil, ou o quê? Ou eu vou estar muito parecido e próximo de onde eu já estava, né? Então, essa mesma máquina que vai pegar o empreendedorismo, a meritocracia, que vai pegar a ideia de que os coaches, no mau sentido, eu sei que tem bons coaches, mas a cultura do coach no sentido de que, olha, basta acreditar, basta sonhar, basta apostar que você consegue, né? No fundo, é aquela verdade delirante, no sentido de que é um grão de verdade. É muito importante você desejar, é muito importante você conseguir fazer pactos e acreditar em algumas ilusões, mesmo que elas te decepcionem. Mas se você tem uma relação de compromisso judiciário com isso, vai dar errado. Porque eu acho que a discussão da Bet, principalmente quando a gente vai muito para um debate quase moral, né, assim. Só que também tem uma questão muito estrutural, né, porque é muito fácil você, às vezes, falar sobre a questão da Bet, entender que o cara tá caindo pra lá é muito mais, às vezes, por uma falta de estrutura, e até você ver quais são as camadas sociais que mais apostam em Bet, é sempre as pessoas mais pobres. Sim. E as mais velhas. E é justamente assim, é um cara que tá num grau de necessidade tão excepcional que aí você começa a entender, pô, talvez o que falte aqui não é o discurso moral, do apostar errado, olha isso, olha aquilo. Não, é entender o que leva o cara, né? Porque acho que tem um passo sempre antes do apertar ali no tigrinho, né? Bom, que tem ali as dificuldades intrínsecas, né, do processo do jogo, né, da estimulação, da captura pela produção artificial de uma dependência, que é uma dependência que não difere substancialmente da dependência química, né? Mas você tem um outro processo, vamos dizer assim, mais cultural, que a gente precisaria chamar para entender a Bet no Brasil, né? Bet tem no mundo inteiro. Mas o que tem aqui no Brasil que isso você olha, isso aqui, se não tomar muito cuidado, se não regular bem, vai dar muito errado. Tem uma partilha social, voltando ao pacto, que é mais ou menos assim, ou você tem super pessoas, super privilegiadas, bilionárias, uma quantidade de exportação de bilionários no Brasil, pessoas com privilégios de acumulação de bens simbólicos, materiais, financeiros, sociais gigantesca, e do outro lado você tem as quase-pessoas, as infra-pessoas, as pessoas que podem morrer que não vão fazer diferença, né? Bom, quando você tem uma sociedade que se entende, que se percebe, né, falsa ou verdadeira, com essa divisão, né, os matáveis e as superpessoas, o que você está criando? Né? Uma cultura que vai dizer assim, olha, a minha chance é o salto. A minha chance é eu achar uma espécie de milagre, e aí entra as tendências neopentecostais religiosas prometendo isso. A minha chance é que eu tenho que me superar, não basta me superar. E isso cria e aumenta o fosso, isso aumenta as falsas soluções. Né? Ainda seguindo nessa esteira desse raciocínio, a gente tem uma
uma tara muito grande por rico no Brasil, né? Aí o livro, né, do Alcoforado, mais vendido ano passado. Esteve aqui, inclusive, foi um excelente podcast, cara incrível. E é muito louco, quando você para pra pensar, por exemplo, eu cheguei a morar fora um tempo, conheci algumas pessoas que moraram em outros países. Onde você morou? Eu morei em Londres. London? East London? Eu morei em Greenwich. Maravilhoso. Incrível. Nobre. Né? Incrível. Um lugar maravilhoso. E lá, você ainda tem uma... Aí, não sei como é que tá hoje, mas quando eu morava, você ainda tem uma classe média muito grande, né? Sim. Você ainda tem uma sensação de um bem-estar social ainda muito grande. O pacto social ainda funciona um pouquinho. Tá ruindo bastante aí, principalmente com esses conflitos contra a imigração, esse tipo de questão, mas você ainda vê uma questão muito mais do bem-estar, da sociedade e tudo mais. Aqui eu sinto que a gente tem quase é o rico ou é o pobre? Parece que a gente não tem um meio termo, assim. Parece que tudo que tá ali é o classe média tentando jogar pra cima, né? O cara que às vezes ganha 5 mil reais, ele acha que ele tá mais perto de um João do dono da CIMED do que ele tá perto do cara embaixo da ponte, e o rico, né? dizendo que eu sou classe média, sabe? Baixa, como o Alcoforado fala. Tentando um desvio cognitivo em relação ao seu lugar, né? Você acha que essa tara nossa... Porque assim, é tudo... Pô, aqui é só psicanálise, né? É tudo herdado da colonização? Como é que cura disso, assim? Porque a gente ainda carrega essa tara por rico até hoje, cara. De fato, tem um passivo que vem da colonização, vem do processo de escravização, mas de novo, né, explicações massivas desse tipo, elas acabam consolidando isso que você está dizendo, uma espécie de invisibilidade do processo transformativo, né? Você não consegue ver aqueles que estão no meio do caminho, vamos chamar assim, aqueles que estão, como me referia, né, aqueles pacientes que estão levando uma vida que eles deviam poder se orgulhar. Eles deviam poder dizer assim, olha, tá tudo bem, eu posso sonhar porque tô aqui cumprindo a minha parte nas regras do jogo. Mas não, essa cara, ela vai se sentir como um humilhado social porque ele não é uma super pessoa. Porque ele não é um super popular. E isso, ou seja, vai acusando uma falta de teorização sobre como é que faz, né, para a gente valorizar, para a gente reconhecer processos, né? Como é que a gente faz para, por exemplo, hoje, né, escolas, inclusão nas escolas, cotas nas universidades, você pôs ali uma mistura interessante pela primeira vez. Quem está mediando isso? Quem está dizendo, olha, é um problema você aumentar a diversidade? Não porque não deva aumentar, mas é que você tem que cuidar disso. Porque o cara que é pobre, que entra na faculdade, às vezes ele... Exatamente, ele vai sofrer. Exatamente. Não. Isso aí não é nosso problema. Nosso problema é pô-lo pra dentro. Você fala, mas isso... se você não dá os meios, e aí são meios narrativos, discursivos, jurídicos, psíquicos, para a pessoa se situar, né, como parte de um processo, como parte de uma vida que é finita, de uma vida que se entranha com seus ancestrais, que gera sucessores. Se você não alimenta, inclusive teoricamente, como é que se dá esse processo, o que você vai ter é a destruição gratuita de pacto. Voltamos ao ponto. Então aí não tem pacto mais, né? Só tem o quê? Briga, alguns vão dizer, né, entre identidades. É um muro, né? Parece que a gente vive sempre do outro lado do muro do outro. Né? Bom, então uma hora alguém vai pelo direito, pela força, pela bala, se impor ao outro e isso é um maltrato do antagonismo social. É muito louco, né? Porque eu tava num tempo livre aí, tava assistindo vídeo de decoração de apartamento, casa e tal. Essas coisinhas que a gente pega quando a gente tá de bobeira, né? E aí eu tava ouvindo o cara falar, e tudo dele era uma coisa assim, não, porque eu peguei isso daqui, porque esse daqui era coisa de rico, esse daqui é o mais caro, esse daqui é o que tá na moda, esse daqui é tendência. E aí, às vezes, é a mesma uma falta de gosto adquirido, né? É quase como, eu gosto de falar que é a ilusão do jogador de futebol que acende, que assim, que é o cara que compra um Yves Saint Laurent, compra uma Porsche, bota um Nike. Por que você comprou isso? Não, porque era caro. Sim. Você pode dar um mesmo exemplo de assim, estupidez, né, para classe média alta,
que tem uma obsessão em colocar filho em escola bilíngue. Você pergunta pro cara, mas você fala inglês? Não. Você já pisou fora do país? Não. Você tem... qual o universo simbólico? Você, não, é que isso, sabe, é o meu passaporte para uma espécie de salto duplo imortal para um outro mundo, para uma outra classe a qual você não pertence. Ou seja, é um outro exemplo, né? Para a gente poder pegar isso aí, né, e voltar na cena do batom, né? Ou seja, ele não compra aquele batom que é o tanto de futuro que o desejo dele aguenta produzir para aquele momento. Ele compra uma Porsche que ele não sabe como usar. Ele compra algo que vai ter um sentido na gramática da humilhação social. Quer dizer, eu estou mas tão à frente de você que você só pode me invejar e depois me odiar. Você não pode viver comigo, você não pode conversar comigo, você não pode ir num podcast comigo. Eu sou um outro tipo de pessoa. E isso é extremamente nocivo. Quando a gente começa a olhar para as pessoas, se relacionar, não com pessoas, mas com tipos de pessoas. Com pessoas, tipo. Seja pela aparência, seja pela raça, seja pela classe, seja por qual tipo, seja pela patologia, pelo autismo, pelo TDAH. Começa a imaginar-se num universo em que são microempresas, são corporações, são agrupamentos, né? Não pessoas. Aí é mais difícil você, né, viver junto. E até mesmo coisa junto, sonhar junto. Dentro desses grupos ainda tem a identificação dos grupos, né? Porque se a gente vai falando de dinheiro, você pode ser um cara que ganhou muito dinheiro. Tu vai bater com uma família quatrocentona, tu é merda, né? Tu não é nada. Então, assim, você tem muito dinheiro, mas você ainda não pertence. Isso. É muito louco, né? A lógica desse pertencimento que a gente tenta... É que a lógica do pertencimento... Isso colocou, esse é um ponto muito importante. A lógica do pertencimento, ela é secundária, né, em relação ao que a gente chama de gramática de reconhecimento. Você nunca vai conseguir se sentir pertencendo nem ao grupo, nem ao seu próprio corpo, nem ao seu time de futebol, se você não consegue se reconhecer. E se fazer reconhecer pelo outro. E fazer reconhecer não a sua aparência, o seu desejo. Problema. Então a gente só existe a partir do reconhecimento do outro. O que a gente chama de existência, com várias questões assim, mais intrincadas, mas em princípio o que a gente chama de existir é existir no olhar do outro, é existir com o outro. Isso é um bom livro, aliás, esse daí, tá? Tá indo mais ou menos. Quando a sua, né, querida? Você vai falar não tem como a gente falar de sofrimento sem a gente falar um pouquinho também sobre relacionamento, né? Uhum. A gente tá vivendo um momento muito louco das relações, né? Que agora acho que a gente vive até mesmo uma briga de narrativas, né? Que as minas estão reclamando do lado de lá, os caras estão reclamando do lado de cá, você vê uma batalha, aí você vê um momento tentando resgatar, uma galera do movimento tentando resgatar também o significado das relações. Eu queria perguntar primeiro pro senhor, assim, como é que você vê num panorama... Desculpa, fui rebaixado a senhor, falando aqui, correndo, volta, lança, de cabeça e de repente ganha um senhor. Isso chama respeito, Christian. Então, estamos falando em lógica de reconhecimento. E queria te perguntar, então, como é que você vê hoje a questão... Tudo que a gente falou agora dessas dores que a gente vive nos dias atuais... Como é que isso se perpetua para dentro das relações? Então, relações, tem tendência em relações amorosas, relações conjugais, relações sexuais, relações de partilha, vamos dizer assim, de uma vida comum, né? E que, bom, até que a gente mude bastante as coisas, relações são conflitos, né? Relações são interesses diversos que produzem separações, distinções, alianças, pactos, futuros comuns, passados comuns, mas conflitos, né? De repente, né, não sei de onde veio essa ideia, tem algumas suposições, nós nos tornamos assim indefesos diante de conflitos elementares, né? Nós nos tornamos incapazes de efetiva, né, negociação e transformação
no interior de um laço. Ou seja, não tem difícil intimidade, comunalidade. Ou seja, no tempo tem você, tem eu, tem o nós, não tem? Não, não tem. O nós é pra gente chegar no próximo capítulo. Não tem nós enquanto uma voz pensante, como um desejo comum. Não, porque isso, o quê? Isso, na verdade, eu vou ser explorado, eu vou ser oprimido, eu vou ser sacaneado por algum pacto mal feito. Então é como se a gente tivesse chegado numa espécie de exagero, né? Da ideia de relação como um contrato. Uma versão, né, modificada do condomínio. Né? E aí a gente vai dizer assim, não, mas como é que vai surgir assim coisas como o amor? Você ama uma pessoa, cara, questões como igualdade, como autonomia, como emancipação, elas vão ser colocadas de forma aguda. Porque você ama aquela pessoa, você fica de joelhos. Não, mas não faça isso, não se humilhe. Não, mas é porque eu amo essa pessoa. Mesmo que essa pessoa não seja um tirano ou uma tirana, mesmo que essa pessoa simplesmente porque eu gosto dessa pessoa, eu me sinto subalternizado. Mas aí envolve uma vulnerabilidade. Exatamente. Como é que você vai tratar, né, acolher, fazer com que essa vulnerabilidade se torne produtiva, interessante, né? Não, vulnerabilidade é fraqueza. Fraqueza é eu posso ser atacado, eu vou tratar mal essa diferença estrutural, vamos dizer assim. Eu vou dizer, olha, essa diferença estrutural não é que ela pode ser mitigada, ela se refere a um sentido assim inegociável de diferença. E aí que você chega quando você vai numa análise assim mais extensa. Sim, essa diferença é inegociável. Né? E essa diferença é parte da estrutura da coisa, da regra do jogo. Não tem ninguém roubando o seu gozo, entendeu? Uhum. Não tem ninguém... Estão roubando seu gozo lá na economia, estão roubando seu gozo lá nas relações de exploração, de produção material, mas isso não é tudo. É muito louco porque... Acho que da última vez que a gente falou, eu acho que ainda os aplicativos ainda estavam num momento bom, assim, né? A gente teve nos últimos anos até relatórios, reports que mostraram que, por exemplo, o grupo do Tinder teve uma baixa gigantesca em ações, perda de usuários muito grande. A gente tem falado muito sobre essa estafa. Então, assim, até mesmo uma coisa que a gente falava, que era a produtificação dos relacionamentos, né? As pessoas indo, coisificando, até mesmo isso criou uma estafa na própria pessoa, né? Do tipo, claro. Eu não consigo mais estar nessa lógica, né? Só que ao mesmo tempo a gente ainda não voltou para a lógica das relações antigas, que até mesmo por causa da dinâmica do movimento de hoje. Então, eu vejo, pelo menos toda vez que eu falo sobre relacionamento, eu sinto que a gente tá num grande descompasso, né? Porque parece que tá cada um dançando uma música e não consegue juntar no mesmo ritmo, na mesma dança, na mesma coisa, né? Dois processos, né? Um é porque a lógica dessa coisa tá errada mesmo. Se você achar que faz o clique e etc, e daí vai dar certo no plano desejante, no plano dos sonhos, no plano da cama... Cara, você tá muito pirado em acreditar num contrato desses. Vai ficar com raiva do aplicativo. Deixa o aplicativo em paz. Ele não fez nada de errado. Você que tá acreditando que ele tá vendendo uma coisa pra você que ele não tá vendendo. Ele tá pondo pessoas em contato. Ah, não, mas eu quero pôr, assim, 18 caras na linha que eu vou ficar fazendo uma pescaria e daí eu vejo o que é o mais legal. Não, você... Agora não é um problema do pobre do aplicativo, é um problema da sua gramática amorosa. Você está achando que fazer um laço amoroso é como aplicar na bolsa, é isso? Você tem um problema porque você não está distinguindo a relação entre aplicar na bolsa e investir e estar com outras pessoas. Porque estar com outras pessoas presume que as outras pessoas estão ali com o seu desejo. Elas não são objetos de investimento. Ah, não. Só que isso demanda um outro tipo de trabalho. De onde vai vir? Quem está falando em fazer esse trabalho? Cadê as peças para isso? Zero. O mesmo problema, voltando, né? Cadê instrumentos de mediação?
de mediação, você fala em mediação, a pessoa pensa em diálogo, pensa em paz eterna, pensa em vamos conversar e chegar num bom termo. Não! Diálogo não é isso. Diálogo é antagonismo, é futebol, é você contra... E a gente se ama mesmo assim. E acho que também a gente tá com uma baixa tolerância de rejeição, né? Não só de rejeição, mas uma baixa tolerância de... não sei qual que é a melhor palavra aqui, mas tipo... Pô, isso aqui é um problema. Isso. Isso aqui é um problema. E eu sinto que a relação... eu gosto de falar muito que o relacionamento ele tem que ser anti-ansiedade. Porque muita coisa no relacionamento, às vezes, ele é sedimentado. Então assim, eu tenho esse problema. Pô, ansiedade vem de anseio. Anseio é o nome do desejo. Tá, é melhor então, não acabar com isso. Antipressa, pode ser? Não, ansiedade, entendi o que você está querendo dizer, né? É aquele desejo que ele toma tanto, ele é excesso, ele se acelera tanto que dá errado. Não, porque assim, você entra com muita projeção, pô, eu quero isso e não sei o que lá. Exato. Ela não é. Defesa maníaca. Pô, ela tem uma tatuagem de borboleta, vou terminar. Ela já namorou 4 caras, vou terminar. Da borboleta, você tá sabendo? Não, ótimo. Esses exemplos são bizarros, né? Qualquer distância mínima que você tome numa situação dessa, você vai dizer, essa pessoa, ela tá achando que amor é uma outra coisa. Ela tá com um conceito, de onde foi que ela tirou isso, né? Quem é que prometeu isso para essa pessoa? Daí a gente volta naquela questão. Você interpretou, assim, como é que é o romance dos seus pais, dos seus avós? Você aprendeu um pouco lendo literatura? Você vê um pouco de filme? Teatro, tem frequentado? O que dizem pra você sobre viver junto com outra pessoa nessas paradas? Eu sinto que é uma coisa que eu fico muito... Eu gravei um vídeo falando sobre relacionamento. Aí teve um comentário que eu achei maravilhoso, que o cara falou assim, pô, falou... E no fim, não disse nada. Não disse o que era pra fazer, não disse o que era pra ser. Eu assim, pô, meu irmão, tem um vídeo de 1 hora que eu tô levantando problemas. Primeiro que, pô, você acha que eu que vou resolver todos os problemas dos relacionamentos em um vídeo de 1 hora, você tá me superestimando. Aí já é um erro seu. E o segundo é a gente achar que um relacionamento às vezes é um problema de exatas, né? Então a gente chega às vezes pra uma relação achando que assim, não, eu vou ter aqui meia dúzia de fórmula clara, tipo assim, pô, se ele não abre a porta, ele não me ama, se ele não paga a conta, ele não gosta de mim, se ele manda dividir é porque ele é macho tóxico, se ele não faz isso no dia seguinte é porque ele não gosta, se ela tem tatuagem de borboleta, ela é ruim, se ela é mãe solteira, ela tem um desvio de caráter. Então você começa a criar uma série de fórmulas. Narcisista, tóxico. E aí você começa a colocar conceitos de psicologia. E você começa a criar um monte de regra matemática pra uma função que é extremamente humana. Porque você pode ser, e eu gosto de falar assim, pô, às vezes o amor da sua vida, pô, ele mija e não levanta a tábua, sacou? Ele é um péssimo cozinheiro, ele vai esquecer de pegar os filhos na escola. Ele ainda é uma pessoa legal, você ainda gosta dele, mas ele tem um desvio de caráter ali que, pô, incorrigível. Desvio urinário. Acontece. Então, vamos por partes, né? Achei ótima a tua colocação sobre problemas, né? O cara falou e não disse nada. Porque dizer alguma coisa supõe o seguinte, você vai falar de problema é por um único motivo, você quer me vender uma solução. Não tem ninguém falando de problema que depois não vai aparecer com o que fazer. Isto aqui, um cursinho compra, ali, vende, vai. Só tem essa regra. Tá falando de problema? É porque você tá querendo vender a solução. No seu podcast, não sabe... Veja. É a morte da filosofia, pô. Também tem esse capítulo, a morte da psicanálise, né? Porque, assim, meio bruto, a gente pode dizer assim, o que é esse casar? Esse casar com problemas. Escolher quais problemas com os quais você quer viver. A tampa, a toalha, sim. E veja, não é que aquela pessoa ela vai se tornar irritante. Não é porque ela faz isso que você não gosta. É porque você sente que ela não está mudando junto com você. Né? Que você foi para uma estação, 2, 3, e ela ficou lá na privada. Que ela não levanta. Você fala, pô, isso é o símbolo de que nós não estamos mudando de problemas, que nós não estamos trocando um problema por outro problema mais interessante, que é o que a filosofia faz e que a psicanálise faz também. Por isso muita gente diz assim, eu vou lá, fico falando, você não me dá a solução?
Claro, porque a maior parte não é para sempre e não é para tudo. A maior parte das questões são problemas mal enunciados, são problemas mal tratados, são problemas que você não sabe direito qual é o problema. E a hora que você se aproxima, geralmente assim ele muda de lugar. Daí que a profissão de psicanalista não é uma profissão muito assim de louros e vitórias, porque a hora que você consegue tratar um sintoma, vem outro. Aí você fala, mas nunca cura. Então, cura. Eu vou mostrar um lugar, tá todo mundo deitado lá, todo mundo curado, com uma cruz em cima. Daí cura todos os problemas. Tem uma questão que eu vejo que a gente fala pouco, que é a questão dos idosos na nossa sociedade, né? Uhum. A gente tá vivendo uma sociedade que ela tá ficando cada vez mais velha, né? A gente tá vivendo mais. A gente tá quase invertendo a pirâmide, né? O Brasil tá em vias de inverter a pirâmide em breve. Algumas sociedades já inverteram, né? Japão e tá já inverteu. antecipando, né? A mudança da curva, né? Sim. De reprodução. Pô, a gente caiu, a gente já tá São com... Paulo já virou, Santa Catarina também. O ideal seria né? 2,1, a gente tá em 1,8. A média, a previsão é que caia para 1,6 até 2030. Já não estamos repondo, né? É. Em alguns estados. E ao mesmo tempo a gente ainda tem uma questão ainda muito etarista, né? Porque o mesmo ponto que assim, a gente tem cada vez pessoas mais velhas, parece que envelhecer é um crime, né? E o ódio aos O velho, ele é meio que excluído da sociedade, né? A gente fala muito pouco sobre isso, assim. E acho que tem uma questão também, que é uma questão, até o ponto que eu quero chegar com você, que é sobre a solidão do idoso, né? Quando a gente vai falar sobre problemas de pessoas que tentar achar o jeito menos... que o YouTube penaliza menos a gente, como uma pessoa que se desvive, né? Uma pessoa que acaba optando pela solução final, os idosos são a maioria, né? Estão lá entre os grupos principais. A gente vê problemas de saúde mental muito graves em idosos. A gente vê idosos hoje que estão viciados em telas, presos em grupos de celular, que são até mesmo politizáveis em certo ponto, assim. A solidão do idoso é um problema quase endêmico, né? E a gente nem conversa sobre isso. A gente, como sociedade, a gente falhou com os nossos idosos também, né? É um pouco, né, uma versão diferente, mas é uma versão de um tema, né, chama Solidão da Mulher Negra. Né? Como você tem certas formas de vida que pressupõem-se a solidão. Né? Ela vem junto com a solidão. Né? Se você começa a falar assim da sexualidade da terceira idade, muitos vão dizer, não, mas vocês ainda fazem isso? Mas não parou depois que vocês me tiveram? Como assim? Isso é muito louco. Você tem o Tadala, você tem o Viagra, claro, e o velho não transa, pô. Negação. Né? Você tem uma negação, uma espécie de invisibilidade, e que, de fato, ela se conecta com várias coisas que a gente conversou aqui antes. Né? Por exemplo, você viu um filme chamado Uma Mente Brilhante? Sim. História de um matemático, né, que tem alucinações, tem delírios, né, que sofre com algum tipo de psicose, e que é um matemático brilhante, ganhou o Nobel. Né? E o filme narra o impasse, a luta dele, né, com as pessoas que ele vê, né, com as teorias delirantes que ele cria de espionagem. Então aparece sempre uma menina, depois aparece um outro cara que parece um espião, daí vem um terceiro personagem que a gente não sabe direito qual é, e são figuras que ficam atrapalhando a vida do cara, né, porque cada vez que elas vêm, elas despertam angústia e tal. Né? Um pouco assim como aquelas coisas invisíveis que alguns veem. Né? Alguns estão lá, como o velho, apareceu, né? E tem um momento no filme, que é um momento muito clínico, onde ele saca a dificuldade que ele tem. Ele saca que aqui eu tenho que tomar cuidado com isso. Ou seja, ele faz uma coisa que, em geral, muda muito o prognóstico, né, do processo. Né? Que classicamente chamava-se insight ou crítica da doença. Percebo que isso é uma coisa que eu crio, que eu me limito e etc. E esse momento é o momento em que ele saca que essas três figuras não envelhecem. Elas estão aparecendo para ele, que já tem 50 anos, sempre aquela mesma menininha, sempre aquele mesmo cara de chapéu. Ou seja, a ideia de que o tempo passa, que a gente se transforma, de que a gente muda inexoravelmente, porque nossos corpos mudam, é uma ideia contra-narcísica.
Uma sociedade, Caraca. né, que Caraca! se organiza narcisicamente, ela não pode ver, né, isso. Não pode ver. Você olha para uma criança e você não vê a criança, você vê aquilo que ela vai se tornar, né? Você não vê a criança nos seus próprios termos. Você olha para um idoso e você diz assim, isso é uma ofensa para a minha forma de vida. Porque isso mostra que o tempo tá aí. E é muito louco, porque você falando isso me despertou uma parada, porque quando a gente para pra pensar em alguns povos originários, alguns povos até mesmo escandinavos, tinha uma coisa assim, que tinha aquele culto ao velho, né? Você tem o sábio, você tem o velho da aldeia, o cara que ele cuida, é o ancião, cara que sonha. É o mestre. É aquele que diz, olha, vamos reformular os problemas. O oráculo. Você tinha essa coisa do velho como sendo uma coisa de sabedoria, né? Sim. E aqui a gente, até mesmo por essa questão narcisística, a gente tem uma coisa do... Esse é tudo que eu não quero ser. Porque o velho, ele deixa de ser uma parte ativa, movimentando a parada. Eu não quero ser, mas que se tudo der certo, eu vou ser. E eu sei que eu vou ser. E esse é um imbróglio, né? Que eu acho que aí ela se junta com o tema do pacto, né? Quer dizer, ficou assim banal você dizer que tá tudo errado. Que o mundo tá errado, que a modernidade tá errado, que o universo caosmótico, ecológico tá errado, que a economia tá errada. E tem razão. Mas quantos desses diagnósticos não são o que a gente chama de diagnóstico feito para deixar as coisas como elas estão? Você Tá não fazer errado, nada. então deixa. Exato. Tá tudo errado, então não mexe, né? Agora, pensando nesse diagnóstico, que é ele mesmo sintomático, quem é o dono disso aí? Quem que é o gerente disso aí? Quem que é que fez isso tudo? Os que estão no poder. Quem é que estão no poder? Os velhos. Morte é eles. Rifa, queima. Porque vocês fizeram isso com a gente. Ou seja, o velho, como você está dizendo, ele é o símbolo não só do envelhecimento daquela geração, mas da ideia geral de envelhecimento, da ideia de que outros passaram nesse mundo antes de nós. E que, portanto, outros virão depois de nós. Não queremos saber disso. Eu quero falar com a gerência. Quem é o responsável? Vocês. Que loucura. Não vai ajudar muito queimar os velhos. Dizer, olha, Depende, tem uns aí. Bom, tudo bem, mas aí... Tem uns em alguns lugares bem específicos aí que não vão fazer muita falta. Seleção de pessoal. Pô. Mas assim, você falou de ódio. Oxford, ele elegeu no ano passado o rage bait como sendo uma das palavras do ano, né? Christian Dunker faz rage bait na internet? Não parece muito que você faça... O rage bait, até onde eu entendi, é aquela postagem feita para inspirar ou acelerar o ódio por alguém. Tu faz um rage bait, não, né? Tu não chega lá e fala Palmeiras não tem mundial. Tu não mas posta... tem. Eu falo que eu não minto. A verdade é que em 1951... Christian palmeirense como eu respeito o primeiro campeão mundial brasileiro. Mas eu entendi. Mas assim, essa questão do rage bait, ela... ainda é muito forte, pega muito. A gente brincou da tatuagem de borboleta aí. Um beijo pro sociólogo bissexual, o pai de menina que inventou isso daí. Que a gente sabe quem inventou essa história, tá? E funciona muito, engaja muito, repercute muito. Até mesmo em tempos que parece que a gente é tão insensível às redes sociais, né? A gente fala de doom scrolling, a gente fala de vício em tela, brain rot, mas o rage bait, ele parece aquela coisa que faz você entrar... Pô, até mesmo eu me pego às vezes, né? Porque eu comentei outro dia, eu falei assim, às vezes eu não sei se eu li um comentário burro ou é um rage bait. Sim. O problema é que eu quero reagir aos dois, né? A gente volta no encurtamento das coisas e no... Olha, ou a vida é totalmente postiça, nada acontece, amorfa, está tudo igualmente ruim, ou você precisa de um grande engajamento intensivo de indignação, ódio, ou do outro lado, de afetos e paixões, né? De afetos libidinais e paixões. Eu estive na comissão do Ministério dos Direitos Humanos discutindo ódio, né, digital e extremismo.
E daí tinha lá o pessoal, tá, o Felipe Neto, um monte de gente que estuda assim, profundamente isso. Os dados são claros. Né? O ódio engaja. O ódio monetiza. O ódio é grana. Se você quer competir e dar grandes saltos, né, invista no ódio. Não invista no amor. Né? O sorvetinho com gatinho, etc., crescimento vegetativo. Você quer um salto? E olha lá, passar de não pessoas para super pessoas. Como fazer? Ódio. Ódio. E o ódio, ele é uma substância viciante, dependente. Você pode ficar dependente de bet, você pode ficar dependente de cocaína, você pode ficar dependente de ódio. Vamos dependente de açúcar. Você precisa sentir cada vez mais doses mais elevadas para se sentir vivo, para sentir que você faz diferença, para sentir que você está pertencendo, para sentir que você está causando ou participando de uma grande transformação mundial, massacrando o coitado que falou uma palavra que você não gosta. Né? Ou seja... E até mesmo o contrário, né? Porque assim, porque eu acho que o rage bait ele surge justamente pelo o oposto, né? Porque assim, a gente tem o ódio direcionado, né? Então, vamos supor que eu vou falar assim, vamos falar aqui sobre um espectro político. Esse é eu direcionando o ódio. Eu acho que o ódio ele é muito louco, porque assim, o ódio é você puxando o ódio, o rage bait ele é você puxando o ódio pra você. A gente instrumentalizou quase um desvio... da nossa sociedade, mas aí né? Você tá falando do fato de que... porque o rage bait é meio que eu instrumentalizo... Tipo assim, eu vou pegar uma coisa que te incomode muito, né? Então vamos supor, falar assim... eu acho que você tem que parar do lado esquerdo da escada rolante, porque o paulista é muito acelerado. Para do lado esquerdo, faz um paulista contemplar um pouco. Pô, isso vai fazer uma galera morrer. É tipo a mesma coisa que eu falo assim, que, gente, o Santos não é mais um time grande há uns 20 anos, né? Vamos falar aí que, pô, é um time pequeno, se apequenou, é a nova portuguesa de São Paulo. E é do interior, tá vendo? Interior, a capital aqui é... Não entra nem nos 10 grandes. Pô, isso o cara já morreu, já tem alguém do outro lado aí que já morreu, ressuscitou e tá comentando. A torcida jovem é a torcida mais velha do Brasil. Então, assim, a gente começou a usar e instrumentalizar isso, né? É quase meio sádico, né? Uma coisa meio eu vou pegar uma coisa que... Pra eu usar isso ao meu favor, contra mim, né? Sim. Porque a conta é assim, o que paga é o engajamento. Não precisa ser engajamento contra o outro. Tem esse, né? Mas pode ser um engajamento que eu produza contra mim falando uma coisa que eu nem acredito, que eu nem penso, que eu nem acho. Mas é aquela ideia de como é que eu vou fazer para aparecer, né, e conseguir aqui a minha porção diária ou semestral de existência digital quando a gramática do jogo é essa. Eu vou apelar para o ódio e eu vou tentar mobilizar de alguma forma, né, bater o bombo. Como me lembrei agora de uma cena universitária. Estava dando aula de Lacan, lá na USP, à tarde, e de repente começa um gongo. Pom! Sabe aquele gongo chinês? Sim. Eu dando aula e eu bum, bum. Fala, caraca, né? Levei a aula assim, mas perturbou. Fefeleste, né, professor? Não, psicologia. Psicologia? Tá. Se fosse Fefeleste, eu ia falar que é uma tarde na Fefeleste. Irmãos. Daí, quando eu saio da aula, tem um cara tocando o bumbo, dentro do centro acadêmico, ficar do lado. Falei, cara, qual que é a boa, né? Qual que é do bumbo? Nenhuma. Não, mas você está protestando, é um ato para você, sei lá, ir contrário às... Não. Eu só queria ver o que ia dar. Eu só queria ver o que ia dar. Tem um pouco de genialidade aí, tá? Tem um pouco de gênio nisso daí, tá? Você fala, o que deu? Você encheu o saco do pessoal. E daí... Não, e daí nada. Eu só queria ver o que ia dar. Por que não? Falei, aqui temos uma novidade. Temos uma outra maneira de pensar as coisas. É quase um experimento social, né? Mas acho que isso aí diz muito sobre a gente, né? Porque se ninguém foi lá e parou ele, se ninguém se incomodou... minha suspeita é de que justamente era um pedido para vem aqui, diga que eu não posso, fala que não deve, enfim, criar algum conflito, porque o conflito
Olha lá, de novo, ele põe as pessoas junto. Eles fazem com que as pessoas conversem, negociem, reconheçam a existência. Ele faz algo acontecer. Né? Cara, eu conversei com a Carol Jesper. Carol Jesper é o nome dela, né? Professor de português, que nós conversamos aqui, do Português é Legal. Tem tanta gente que já apagou minha memória, assim. E a gente tava falando um pouco sobre analfabetismo funcional, sobre leitura, e a gente entrou numa questão muito grande sobre a subjetividade, né? E até eu conversei um pouco sobre teatro do absurdo, sobre como a gente tem... A gente tinha um estudo no começo do século passado muito sobre... Tinha muita coisa surreal, teatro do absurdo, quebra de convenção, onde a gente tinha essa coisa quase próxima do nonsense, né? A coisa, ela não tinha um significado, né? Ela tinha... a existência dela era para provocar o questionamento, independente de qual fosse a interpretação sua, não existia uma resposta certa para aquilo, né? E eu vejo que hoje a gente tem essa necessidade muito grande do significado, né? Ao passo de que, assim... Termina um filme, uma série, você tem lá o final explicado, o diretor explicando, a entrevista dos atores, as problemas e soluções. A gente perdeu a capacidade do subjetivo. O subjetivo, ele tá longe da gente, cara? Certo, boa questão, porque o que a gente chama de subjetivo muda muito, né? Muda muito na cultura, muda muito na história, né? A subjetividade é justamente um processo transformativo, né? Eu estava falando lá dos velhos, milênios, são subjetividades diferentes, né? Há alguns elementos estruturais mais ou menos constantes, mas o grosso e o interessante da coisa são essas diferenças, né? E o que, olhando para trás, a gente às vezes sente um pouco de saudades, né? É de subjetividades mais complexas, né? Você deu exemplos, né, de formações literárias onde o estranho, o inusitado, era a fonte de um processo de pesquisa, era o começo da história, né? Então você pode pegar lá Edgar Allan Poe, a Hoffman, né, os contos de horror, você pode pegar o Lovecraft, né? Aparece algo inusitado que não tem nenhum nome, Cthulhu, né? Você não consegue falar o nome. Inexplicável, né? Uma cor que é indistinguível. Exatamente, né? Mas é o quê? Um convite para explicação. Quer dizer, o que eu faço com isso? Né? É uma linguagem à procura do mundo. Você tem lá os surrealistas. Os surrealistas, eles tinham um programa político, um programa ético-político. Como é que a gente consegue, né, produzir objetos que sejam encontros que sejam rupturas na nossa realidade, que é puída, que é colonizada, que é, vamos dizer assim, amorfa, que é uma espécie de tela que a gente põe diante dos olhos para não ver nada. Então aí a emergência do real, do tema lacaniano, ela é o quê? Ela é um convite para... E agora o que a gente faz com isso? Né? Com o traumático. Literatura mágica ou maravilhosa latino-americana. Nós estamos em Macondo. Essa é um outro mundo, mas é um outro mundo que conversa com esse aqui. Veja, são processos narrativos muito extensos, muito complexos, né? Complexo não no sentido de, ele é sinuoso, mas é complexo porque ele cultiva o problema, ele cultiva a divisão subjetiva, ele cultiva o impasse, a diferença de si para si. Completamente diferente do sujeito tocando o gongo e dizendo, isso não é o começo de uma história. Isso não é a eventualidade de um novo laço. Isso é uma espécie, ou do sujeito fazendo rage bait, né? Em que não tem outra coisa além do clique. Não tem outra coisa além daquele momento existenciário em que os holofotes vão recair sobre esta pessoa e eu vou dizer, você é legal. E daí? Já vi. Você, e daí? Não, é só isso. É só esse momento. E isso a gente vai dizer. Isso é uma subjetividade, vamos dizer assim, espécie de existência em vagalume. Outro momento. E quando você não está no vagalume aceso,
Não é que você está num outro modo de sonho, de sono, de vigília, de transe, de viagem astral. Não, você não existe. O que existia vagalume aceso. Vai dar ruim. Cara, Puta, não vou lembrar com quem que a gente falou disso. Puta, não vou lembrar. Clóvis? Não sei. Que a gente tá falando sobre subjetividade e sonhos, né? Porque... Preciso lembrar quem é. Foi faz pouco tempo, assim. Foi nessa temporada aqui do podcast. E eu tava pensando aqui uma coisa, que é uma coisa muito da minha infância, assim, né? Eu lembro de pegar alguns livros da minha avó, que eu achei num armário, assim, meio perdido, assim. E eu lembro da primeira vez que eu peguei o livro, e, pô, era muito novo, eram livros muito velhos, e era uma coisa sobre o Egito. E eu lembro... Eram os deuses astronautas? Provavelmente devia ter esse, que ela adorava, mas tinha outros livros sobre o Egito, né? E eu lembro de olhar aquele livro do Egito e falar assim, cara, como é que é o Egito, sabe? Tinha uma coisa ali pra mim que ela era inatingível, porque eu não tinha onde pesquisar o Egito ali, naquele momento, assim. Eu tinha uma descrição curta, né? Deserto, pirâmide, o que é uma pirâmide? Pedra, qual que é a pedra? Qual que é a areia? Qual que é a cor do povo? Como se vestem? Então tinha uma lacuna muito grande, e eu lembro que foi uma coisa que eu até sonhei alguns dias, eu andando no deserto, assim. Perfeito. Foi uma coisa que ela inundou minha imaginação, porque era uma coisa que eu não conseguia preencher aquilo. Você não tinha imagem ainda. Eu não tinha nada. Você tinha que criar uma imagem para isso que se apresentou como, acendeu o vagalume, só que você vai trabalhar na noite. Porque era um mistério, porque era uma falta de informação. E hoje, eu acho que é uma questão de falar assim, se eu falar Egito, você, tá aqui, tá uma foto aqui do Cairo agora, tu quer agora? Vamos pegar o Google Maps, Cairo 2025, 24, 23, 22, tem todas as imagens do Cairo em 1900. A gente matou um pouco do imaginário, né? Verdade, isso de fato convoca, né, uma outra oniropolítica. A gente tem que reinventar modos de produção de imaginários menos parasitados, né, menos prêt-à-porter, menos pré-fabricado. Por quê? Porque a gente começa a pensar que esse imaginário que vem aí a granel, a baciada, é tudo que há. Que você não precisa acrescentar mais nada. Você não precisa fazer nada em cima disso que te é oferecido, a não ser replicar, repetir ou parasitar, né? Isso se tocou num ponto assim muito crucial, né? Vamos dizer que uma faceta da crise da saúde mental é a ideia de que a gente está patologizando tudo. A gente está patologizando formas de vida que muitas vezes são patológicas no outro sentido. Excesso de trabalho, excesso de desempenho, excesso de imagem, né? Mas a gente então patologiza aqueles que têm dificuldade com atenção, TDAH. Não sei se conheço gente com isso por aqui. Você patologiza aqueles que têm dificuldade com o pensamento, os delirantes. Você patologiza aqueles que têm dificuldade com a vontade, né? Os abúlicos. Você patologiza aqueles que têm dificuldade com a expressão de linguagem, talvez os autistas, ou com os afetos, talvez os esquizofrênicos. Você patologiza todas as habilidades humanas, menos uma. Não há hoje, desafio você ir lá no Código Civil do DSM e me dizer qual é a patologia de imaginação. Nenhuma. Ninguém pode sofrer com problemas na sua função imaginativa. Muito estranho. Porque essa é a única exceção. De todas as clássicas, né, faculdades mentais, Kant, São Tomás de Aquino, Aristóteles, Freud, Wundt, todas as maneiras de fazer geografias do cérebro ou da mente, todas elas incluem a imaginação, também conhecida em grego como fantasein, a capacidade de fantasiar. Mas será que essa explosão de patologias não justamente está encobrindo uma espécie de patologia mãe, patologia maior, que é, escuta, estamos sofrendo com vou forçar porque não são exatamente doenças, uma doença da imaginação? Cara, isso é muito forte, né? Porque a imaginação, ela, no fim do dia, ela acaba sendo uma resposta pra tudo, né? Então, eu imaginar, eu sonhar, eu projetar uma outra existência que não a minha, é o que permite eu, de certa forma, construir uma outra existência que não essa, né? Sim, você está
notando isso, tem assim, um respaldo teórico, né? Não só da psicanálise, mas também de neurociências, de que sem esse processo, né, que a gente chama de imaginação, seja lá o que isso significa, o desejo não funciona. Então a gente gera uma apatia. Você não sonha mais. Você não é capaz de produzir sonhos. Né? Você dorme, pode relaxar, mas não entra em sonho REM. Não produz as imagens. Você vai dizer, mas isso deve ser um estado grave. Mas tem gente que só sonha com a continuação da vida real. E isso é infernal. E vem ao consultório e diz, olha, eu tenho um problema, porque eu trabalho numa repartição, eu fico batendo ali computador de noite, vendo números, e sabe com o que eu sonho? Computadores e números. Esse é meu pesadelo. Severance. Esse é meu pesadelo. Pô, isso é quando eu sonho que eu tô trabalhando, eu acordo. Falando, prefiro não dormir. Pois é. Mas você vê que a coisa bate a porta, né? Você vai dizer, mas nem nesse espaço íntimo, privado, em que você pode fazer qualquer coisa. Inventa qualquer coisa. O que você faz é sorvete de creme, pão, manteiga, açúcar, feijão com arroz. Eita. Você diz, mas deveria ser um estímulo, não é excesso de imagens. Não tem nada a ver com internet, um monte de tela, etc. Não, é melhor que tenha. Quanto mais oferta para você criar em cima de outras imagens, teoricamente melhor. Mas não é só essa oferta que por si mesma gera o processo criativo com as imagens. Isso é muito louco. Você vai de contra uma mensagem que chega bastante aqui, principalmente o pessoal mais novo, que eu já respondi algumas vezes, que é muito louco, do cara vir e falar assim, como é que eu descubro o que eu quero? Uhum. Como é que eu descubro o meu propósito? Ótima pergunta. E aí você fala assim, eu não sei. Mesmo que eu não sei quem você é. E assim, e uma Percebe que isso é um problema? Olha lá, isso é um problema. A gente não tem domínio, inclusive um paradoxo clássico, né? Quer dizer, você descobre o que você quer. Descobrir. Só que o que eu quero sai caro. Dá muito sacrifício. Problema. Eu posso querer outra coisa? É assim? Não. Não é. Tem um semidomínio, é semi-voluntário o nosso querer, né? E isso significa que você entender alguma coisa sobre o que você quer, você precisa do processo. E é mesmo o sofrimento nosso. Eu posso falar por mim, assim, o meu sofrimento é, das vezes, de eu não ir atrás do que eu quero. Por muitas vezes, toda vez que eu tenho uma negação do que eu quero, assim, é isso que eu quero, mas eu... não, mas não vai dar, mas eu deveria querer outra coisa, deveria seguir por outro caminho. O nosso vocabulário é muito pobre, né? É tão pobre quanto o esvaziamento imaginário, porque a gente confunde querer com desejar. Não tem a ver. Querer com gostar. O que a gente vê de gente se acabando com escolhas péssimas, de conjugais e de profissão, porque o cara diz, olha, eu não sei o que eu quero, mas eu gosto de música, então eu vou ser músico. Daí, você gosta de música. Adoro violão e também Bach, etc. Daí você vai escolher, querer, pro resto da sua vida, tocar música. Daí você vai na churrascaria, tocar e ninguém vai ouvir. E aquilo vai destruir o seu desejo. O que você gosta não tem que ver necessariamente com o que você quer. São duas coisas que dá trabalho para juntar, negociar, como é que funciona. Não, é a mesma coisa. Mas não tem coisas que... Você não acha que tem coisas que a gente tá... E o que você ama é diferente ainda do que você deseja, do que você gosta. Não tem coisa que a gente tá condenado a ser? Assim, ou coisas que, assim, que são características essenciais a ser... Isso sou eu. Ou isso aqui é uma coisa que ela me define muito, talvez fugir disso, talvez não estar nisso... Mate minha identidade? Primeiro, eu vou te acompanhar um pouco assim, seguindo o teu raciocínio, né? Quer dizer, de fato, a gente ganha algumas cartas da vida. Né? As de ouros, rei de paus, o 3 de... E você pode se virar melhor ou pior com estas cartas que você ganhou, né? Sim. Vai dizer, não, mas eu não ganhei aquelas. É verdade, essas são as suas. Então, nesse sentido, dá pra gente dizer que tem algumas coisas que a gente precisa profundamente aceitar em si. Só que em cima disso vem um caminhão de outras coisas sim. que a gente começa a misturar.
que são cartas dos outros, são promessas dos outros, são ilusões, são escombros, ruínas, um monte de coisas que e com as quais a gente se identifica. E daí a pessoa começa a achar que eu sou isso, sou aquilo. E, em geral, são coisas que os outros puseram na sua cabeça. Então, isso é optativo. Né? As cartas, realmente, aquelas que vieram para você, não são tantas assim. E, no fundo, você começa a descobrir que elas não são tão importantes. Né? Quanto mais a gente acha que para jogar o jogo tem que ter 4 ases, 5 reis, mais idiótico você tá na parada. Né? O jogo interessante é aquele em que você tem alguma noção de quais são as suas cartas. Né? Mas você não é as suas cartas. Né? Elas são condições para você, mas esse processo, e eu vejo na linguagem, na cultura, na mídia, é um crime o que está se fazendo com o conceito de identificação. Identificação é um problema, é uma coisa que você tem que se livrar das identificações. E o que a gente vê as pessoas falando é: eu me identifico, eu quero mais identificações. Meu Deus, não vai dar certo. Mais identificações vão aumentar o tamanho gordo, obeso, mórbido do seu ego. Não do seu desejo. Seu desejo é o contrário das suas identificações. Não, mas desejo não quero saber. Quero saber de quem eu sou. Então a gente tá falando de que a gente tá... É quase esse pensamento que a gente tem, quase da polarização, né? Eu sou tão identificável, eu tô tão me agrupando em grupos, que qualquer coisa que não seja aquilo é o anti-eu, quase. Exatamente. Né? Você acha que é muito importante quem você é. Você não consegue entender que mais importante que saber quem você é o que você vai fazer. Não consigo, com os outros. Não importa se você é corintiano, santista, não torce para Portuguesa de Desportos ou para a União Agrícola Barbarense. Importa para onde a gente vai. Se vamos ganhar a Libertadores, se vamos ganhar a Copa do Brasil ou se vamos ganhar o Mundial. Não. Eu quero saber quem eu sou. Porque o mito neurótico é assim: a hora que eu descobrir mesmo o que eu sou, eu vou magicamente descobrir o que eu quero. Falso. Quando você descobrir o que você é, você vai descobrir um monte de ruínas, ilusões fracassadas, desejos estacionários, decepções e vazio. Eu falo por condenação, assim, porque eu sinto que às vezes tem esse desejo, essa coisa... É muito uma coisa que a gente luta, né? Porque a gente luta pra se encaixar muito também, às vezes, na visão do outro, né? Então, por exemplo, amigos que foram estudar direito por causa dos pais, e a partir de certo momento ele fala assim: pô, eu não gosto disso, mas eu tenho agora 40 anos e eu não posso... Identificações. Olha onde isso vai dar. E aí você vai ter uma crise. Agora eu tenho 40 anos, não posso mudar de emprego, porque senão vão me julgar de novo. Sim, e o que os outros vão pensar? E que você tal. E aí você olha e fala assim: mas será que... não é isso que você queira, talvez isso não seja o seu desejo, você não tá lutando às vezes contra uma cláusula primordial do que talvez é o destino, talvez? Você fala, então, acho que tem um erro aqui, que é assim, entender o desejo como vontade individual. Tá. Né? Dizer assim, o que eu... Vamos imaginar o mito, né? Do indivíduo Robinson Crusoe no meio do deserto sozinho. O que eu quero? Você não vai encontrar nada. Porque o nosso desejo, ele é uma função. Ele é uma relação com o desejo dos outros. E que ele é seu, mas ele só existe em relação ao desejo dos outros. Voltamos aonde? À promessa, à transmissão entre gerações, a como você passa um sonho, como você cria coletivamente sonhos. Ou seja, para você encontrar o seu desejo, você precisa reconhecer o desejo do outro. Ah, não, isso eu não quero saber. Não, você não quer saber do desejo do seu pai? Não quero, porque eu quero saber do meu. Vai ficar difícil você descobrir o seu se você não separá-lo, criatura, do desejo do seu pai. Mas eu não posso saber o desejo do meu pai. Ah, pode sim, se dedica um pouquinho, escuta ele. Ele mais ou menos, pode ser uma conjectura, mas mesmo assim é um jogo que você joga com desejos desejados. É um jogo que tem tempo, que tem história. Não é você sozinho contra o mundo. Se você se entende como um indivíduo no deserto tentando descobrir o que você quer, morrer de sede. E uma outra
briga identitária que a gente promete ter aí esse ano, já estamos tendo faz um tempinho já, né? Mas é a questão política, né? Sim. Eu acho que a questão política esse ano é... Tá tudo, cara, impressionante. Todo mundo que eu converso, tá todo mundo preocupado, tá todo mundo com o mesmo pensamento negativo pô, eleição, né? Não tem ninguém que tá feliz. Não, essa ideia... Eu digo assim, um otimista sem esperança, né? No sentido de que as esperanças são ilusões que vão nos decepcionar. Porque é fácil ser pessimista, você sempre ganha. É a Beth que vai sempre pagar. Tá vendo? Vai todo mundo morrer. Mas tá vendo? Vai dar errado. Isso daí não é quase um acidente de trem, professor? Do tipo assim, a gente sabe que vai ter, sim. A gente sabe que tá lá, a gente sabe o problemão, desde Dilma e Aécio, a gente sabe o problemão que dá e cada ano só piora. Né? Ano passado a gente teve, ano retrasado, né? A gente teve cadeirada no meio de debate. Um dos pontos mais baixos que a gente já teve no debate político do Brasil. E olha que é o debate político brasileiro que não é conhecido pelos seus altos, não, né? E não é se a gente olha assim, o acidente tá lá, a coisa tá vindo, e mesmo assim a gente vai descarrilhar o trem no mesmo ponto, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Não é uma coisa quase paradóxica, é isso? Vamos dizer assim, que uma parte do problema é, assim, falta de humildade. Achar, né? E a gente vê as pessoas dizendo assim, sabe comentarista de futebol? Que nunca pisou num campo? Eu joguei futebol sem profissional, fiquei em vestiário, concentração. Cara, aquilo ali é uma loucura. A chance de dar errado é total. Você se quebrar, o juiz roubar, o cara não se escalar, e você que nunca pisou num gramado político. Já foi em partido? Não. Já foi. Sabe como é que é uma apuração eleitoral? Sabe como é que funciona o jogo em Brasília? Não. Mas se eu tivesse lá, eu dava uma bicicleta, dava um passe de trivela, matava no peito e fazia 3-0. Você fala, você respeita um pouquinho as criaturas humanas, a realidade que a gente tem, o tamanho do país, quanto dinheiro tem, o que dá pra fazer. Não. Olha lá, a gente não quer promessa, a gente não quer ilusões, e daí você se vende de forma tácita para qualquer idiota que te prometa uma super hiper mudança que vai comprar o seu imaginário. Resultado. Aí começam as patologias políticas, né? E a gente briga, porque... briga? Se a gente conseguisse organizar a briga, seria ótimo. Se a gente conseguisse dizer assim, briga, política é briga. Né? Mas briga não é tiro. Briga não é cadeirada. Briga não é desqualificação do outro. Briga não é enfim... suspensão daquilo que define a política, pelo menos desde algum tempo, desde gregos e companhia, que é a palavra. Política é discussão democrática, né, de como é que você se coloca pela palavra, os argumentos, pelas ideias, pelos propósitos comuns, como é que você promete, como é que você entrega. Agora, se você satura o ambiente, né, com, vamos dizer assim, um conjunto de negações da política. Eu gosto muito dessa ideia do Didier, que uma parte dos nossos problemas não é com a política, é com a negação do político. O que é a negação do político? Transforma em teologia. Não, mas daí resolve, mas daí não é mais política, é Deus no comando. Não, vamos pôr um bom administrador. Mas aí não é mais política, é administração, é gestão, é quem faz um negócio melhor, aí não é mais política. Não, vamos fazer então uma coisa assim que são os intelectuais que mandam, também não é mais política. A política é esta confusão. E a gente sonha em acabar com o negócio. Quer dizer, esse jogo eu não quero. Né? Tem um sonho, tá no Cícero, né? É o chamado sonho de Cipião, onde o Cipião sonha que o avô dele, né, aparece e diz, olha, meu caro, sua vida vai ser ferrada. Você tá fudido, mano. Império Romano vai dar ruim. Isso aqui não tem jeito, tá? Você tá ferrado. E a sua família também. Daí ele começa, não, mas como assim, vô? O Cipião, o africano, que é o nome do avô dele, né? Não, peraí. Agora eu vou te levar lá pro céu.
para a Via Láctea. Lá você vai encontrar os verdadeiros governadores justos. E daí o Cipião chega lá no céu e eles dizem, olha só, aqui estão os nossos ancestrais. A justiça e a tolerância, a capacidade de você ser magnificente, de você não usar a justiça para ferrar com os outros, você admitir exceções. Você tem que ter coragem. Sem coragem você não faz política. Só que sem prudência você também não faz política. O que está posto ali é o que a psicanálise chama de profissão impossível. Como é que você vai ser justo e o contrário do justo? Corajoso e prudente. Esse é o político, antes de Maquiavel. Daí Maquiavel chega e diz, não, peraí, não tem nada a ver. A política é como é que a gente coage os outros, impõe medo aí, leva vantagem, se mantém no poder. É verdade, isso faz parte, mas a política que a gente está dizendo não estão me entregando é a política da virtude, é a política do sonho de Cipião. Queremos os morais, os corruptos. Tá, vamos dizer assim, bem errada essa demanda, mas ela tem um grão de verdade. Quer dizer, escuta, mais humildade. Né? Você quer se meter com isso? Duas coisas. Toma cuidado com a sua alma. Sabe, conhece um pouquinho da sua alma? Não. Então volta para o banco de reserva, só se meta com política. Isso é Platão, Sócrates falando com Alcebiades. Só se meta com política se você cuidou da sua alma. Senão, você vai exercer sobre os outros o mesmo poder idiota que você exerce consigo. As mesmas fórmulas imbecis de faça isso, faça aquilo, disciplina, ordem, poder, violência, você vai fazer com os outros. Você não sabe nada sobre você. Você é um idiota lá no deserto imaginando que vai descobrir o que você quer. Você não tem nenhuma relação consigo. Você não tem nenhuma relação com o que são as contradições que formam o universo político. Você acha que política é força? Primeiro ponto, cuida da sua alma. Segundo ponto, humildade. Ganhei seu voto? Pô, já tem meu voto antes de começar a falar, professor. Que isso? E como é que... Pô, que é uma pergunta boa, né? Eu acho que não vale só pra política aqui, acho que dá pra falar sobre o mundo, né? Até pra gente encerrar o assunto aqui, eu talvez não consiga mudar, né, a lógica que eu tô inserido, não posso mudar a geração que eu nasci, jamais poderia mudar isso, não posso mudar o contexto social que eu tô, né? Mas pode, nós estamos voltando na cena do batom. Pode, sim. Só que o que você chama de mudar é a mudança estrutural, pirotécnica. Daí, porque senão você vai para... Qual é o nosso problema? Já que eu não posso mudar, então bet. Já que eu não posso mudar, então... Você vai entender onde eu vou chegar. Como eu faço para não sofrer? Eu consigo não sofrer menos, ou pelo menos viver com o meu sofrimento sem que seja impeditivo de viver, de desejar, de sonhar? Olha, tem algumas receitas para você diminuir o sofrimento, mas elas são todas péssimas, cara. As pessoas que vivem vidas fugindo do sofrimento, elas vão ter que reduzir muito a extensão do que você está chamando de vida. Pega muito dinheiro, constrói uma paisagem para você, um condomínio, tipo um parque de diversões, contrata um fornecimento permanente de heroína, fentanil, e aí você vai sofrer. Parece uma boa festa, professor. Não, monta rave. Michael Jackson faria uma dessas daí, tá? Muito dinheiro, muita fama. E aí, o que deu o Michael Jackson? Não deu muito legal não, né? Quer reduzir os sofrimentos, né? Você vai reduzindo essas causalidades externas, né? E você vai aumentando as causalidades internas. Sentimentos de inadequação, solidão, vazio. Você vai aumentando o tamanho dos seus fantasmas. Os medos de perder, fracasso, morte. Ou seja, a ideia de uma política que seja baseada, né, na fuga do sofrimento, aí sim, eu acho que essa é a política que domina, né? Ela é o oposto do verdadeiro hedonismo. Que tal uma vida que venha com coragem, que venha com risco. Se eu olhar pro buraco demais também, se eu ficar olhando demais pro buraco também, eu não acabo também virando buraco em determinado momento? Um realismo excessivo? Vamos voltar no sonho do Cipião. Né? Se você olha pro buraco a média distância, né, e ela vai começar a te encantar.
Ele vai começar a dizer, ó, vem pra cá, né? É o buraco pra onde você vai, como diz a música do Vinícius, né? E isso pode levar uma vida, você olhando para um buraco, né? O que o senhor do Cipião faz? Ele diz, a média distância, você não tem ideia do que é o buraco. Vai lá perto. Vai lá na beiradinha. Vê que vai aparecer em você a vontade de se jogar no buraco. Ele tem uma fascinação, mas se olhar de média distância, não. Tem que ir lá olhar. Você vai dizer, opa, mas isso vai introduzir sofrimento, medo. Eu posso cair. Vai lá. Porque quando você se aproxima disso, você vê que o buraco não tinha aquele tamanho. Tem outro tamanho. Respeito pelo buraco, é um abismo. Agora faz o seguinte, vamos lá, longe. Vamos olhar o buraco de longe? O buraco vai ter que tamanho agora? Pequeno, buraco, olha lá o buraco. Bom, mas como é que qual é o verdadeiro buraco? Aquele que você está vendo de perto ou de longe? Não sei. É essa conversa com o buraco que define do que cada um é feito. Agora, o sujeito que acha que ele entende buraco, parado naquele lugar, olhando para um fantasma que ele criou na cabeça dele, que nunca se arriscou nem ir na beiradinha, nem viajar para Londres ou Bangladesh para descobrir qual é o tamanho do buraco, uma vida pode ser sem sofrimento, mas é pequena. É quase um efeito Dunning-Kruger, né? É você achar... Bem colocado. Sim, você achar que porque você não está perto, você sabe tudo sobre buracos, né? Você nunca foi para Brasília, nunca falou com um político. Mesma coisa vale para cientistas, né? Hoje se discute muito ciência no Brasil, na internet, nos podcasts, não, os debates, 50 contra liberal, 20 contra vegetariano, né? Quer dizer, quantos brasileiros já conversaram com um verdadeiro cientista? De bancada, que está lá, sabe o que é CAP, CNPq, FINEP, quanto custa para trazer um aparelho, quanto é que ganha, como é que você faz para ter um pós-doc trabalhando, quantos? É o jogador de futebol, comentarista de futebol, que acha que ele sabe tudo porque ele assistiu uma partida pela televisão. Ele viu o buraco da vida pela televisão. Então, se pudesse ajudar aí pro cara assim... Tem como sofrer menos no tempo de hoje? Tem como sofrer de forma mais interessante, né? Tem como sofrer de uma forma mais produtiva. E não estou me referindo ao neoliberalismo. Não estou me referindo dicas de como sofrer, sofra mais para produzir mais. Eu estou me referindo a sofrer para produzir um imaginário mais interessante, relações de afeto qualitativamente mais intensas e extensas, para a gente ter percursos, né, de relação mais capazes de aguentar mais, né, um sofrimento que se vive como uma felicidade, né? O sofrimento depende muito da interpretação que você tem do sofrimento dos outros. Pô, tá todo mundo ruim, eu tô até que legal. Tá todo mundo na internet ganhando seu milhão e eu aqui fazendo o podcast. Não, seu sofrimento tem a ver com o sofrimento da equação que você faz com o sofrimento dos outros, como sua felicidade. Tô muito feliz, porque tem um cavalo onde todo mundo não tá andando a pé. Ok, então, primeiro lugar, sofrer não é, como desejar, não é uma experiência individual de você no deserto. É sofrer, a pergunta é com quem você está sofrendo? Quem que está no seu time? Né? Para onde seu time está indo? Quais são os seus inimigos? Quem é que está sofrendo mais? Quem é que está sofrendo menos? Ou seja, do que é feita a matéria-prima do seu sofrimento? Tamanho do seu ego? Puta, esse é um luxo. Se quiser, você pode ter. Mas tem formas, né? E tem coisas muito mais interessantes para sofrer do que seu ego tá mais lustroso, mais polido. Se tem 3 faróis no seu narcisismo, não são 4. Pô, maravilha, professor. Para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, Christian, onde é que eles podem te encontrar hoje? Bom, eu tô por aí no mundo, né? Disse que eu ando demais. Tá nos sonhos das pessoas. Tá, aparece nos sonhos. Muita gente diz que eu sonhei com você, tio Cris. Eu dou aula na USP, né? Meus seminários são abertos, públicos, gratuitos, né? Então, quem quiser, apareça. Eu tenho um canal no YouTube, chama Christian Dunker, falando nisso, né?
Estou com 499 mil e hoje 194 inscritos usuários. Inscritos. Tá voando, professor. Pô. Não, eu tô aqui precisando de mais um pouquinho para chegar nos 500 mil, que é um número idiótico. Mas que É bom, pô. Você fica sofrendo, porque faltam ainda, sei lá, 72. E pode me encontrar também, né, nas redes sociais, como se diz... Instagram. No Instagram, não, mas no Fórum do Campo Lacaniano, onde eu dou aula, na Casa do Saber, onde eu dou aula, no Instituto Cactus, onde eu dou aula, enfim, eu E sou... tem os livros também, hein, professor? Não vai esquecer dos livros. Né? Eu sou como arroz de festa e cachorro magro. Tem uma porta, eu entro. Christian, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo papo maravilhoso. Eu agradeço. E muito obrigado você que ficou com a gente até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu!